Hoje, passados 39 anos, celebra-se aquilo que foi o início de uma nova era para a Madeira e Porto Santo enquanto região autónoma. Este acontecimento marcante assinala a liberdade do povo da Madeira e Porto Santo, principalmente a nível político e jurídico, de um sistema centralista e opressivo que renegou o desenvolvimento do país e, consequentemente, da nossa região. Mas hoje celebra-se também a braveza, a coragem, a força, a luta de todos os madeirenses e porto-santenses, nossos antepassados, que foram os verdadeiros protagonistas deste dia. Se estamos aqui a comemorar o Dia da Região Autónoma da Madeira e das comunidades madeirenses, devemos-lo a todos os homens e mulheres desta terra que, no seu cotidiano, combateram os constrangimentos do isolamento geográfico e dos condicionalismos orográficos, lutaram pelo desenvolvimento social e económico e pela qualidade de vida que hoje temos e que nos colocam em pé de igualdade com outras regiões da União Europeia. Com contornos distintos, podemos olhar para este dia como renovado dia 1 de julho de 1976 em vários sentidos. Se em 1976 celebrávamos a constituição de um regime autónomo constitucionalmente estabelecido, hoje, 1 de julho de 2015, celebramos a liberdade e pluralidade de ideias, ideais, ideologias. No fundo, celebramos, talvez pela primeira vez na região autónoma da Madeira, a abertura à diversidade e participação plural dos cidadãos nos órgãos de decisão. No fundo, celebramos a verdadeira democracia participativa. Não podemos descurar todo o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 39 anos para proporcionar boa qualidade de vida e bem-estar à população. Entenda-se aqui educação, saúde, acessibilidades, habitação, etc. Mas também não podemos esquecer a subvalorização, as consequências deste desenvolvimento imposto sem compromisso, muitas vezes sem transparência e sem responsabilidade perante os cidadãos que são os principais interessados. É verdade que ninguém vive do passado, mas também é verdade que não há presente nem se pode constituir futuro sem um passado. Hoje, a região autónoma da Madeira enfrenta problemas sociais como já não acontecia desde 1960. Temos uma taxa de desemprego que passou de 3% em 1960 para 15,8% primeiro semestre de 2015. A região autónoma da Madeira encontra-se hoje 26% abaixo do poder de compra da média da União Europeia, tendo-se tornado mais pobre, segundo dados do Eurostat. No momento em que as alterações climáticas e consequente falta de água são uma realidade, continuamos a ter perdas de água de rega ao longo de toda a rede de abastecimento e transportes de água que existe na região autónoma da Madeira, afetando assim mais de 12 mil agricultores. Portanto, negligencia-se um setor da economia da região autónoma da Madeira que está a ganhar novos contornos e novos adeptos, nomeadamente a agricultura biológica e o próprio turismo, pois, como sabemos, os nossos poios elevados são um marco de singularidade, estando inclusivamente a candidatura a património imaterial da humanidade em curso. Efetivamente, a região autónoma da Madeira tem uma rede de acessos, tanto terrestre como aérea, muito importante, o que nos permite proximidade e conforto. Contudo, de que nos serve a facilitação dos acessos se o seu custo torna-se incomportável para grande parte da população? Como se pode justificar que, por exemplo, os espaços sociais ascendam os 20% do rendimento de um trabalhador? Como se pode justificar que vários estudantes não possam vir passar a época natalícia à casa porque as viagens de avião têm sido elevadíssimas, valores que se aproximam dos 500 euros? Ou então, quando olhamos para a realidade do Porto Santo, como se justifica que um estudante tenha de chegar à Madeira e pagar um custo acrescido para enviar a bagagem de barco porque não pode fazê-lo de avião? A taxa de alfabetização aumentou em 20%, quando comparada à década de 70. A educação foi uma aposta fundamental cujo fruto se verifica nas várias famílias da região autónoma da Madeira, pois, independentemente da sua condição económica, puderam pôr os seus filhos a estudar. Mas hoje, paradoxalmente, assiste ao despedimento de professores, ou como já aqui foi afirmado, a não renovação de contratos de professores que já lecionam há vários anos como contratados. As taxas de absentismo escolar são das mais elevadas do país. Temos ainda no futuro próximo o encerramento dos estabelecimentos de ensino. Com isto, constata-se a falta de planificação e visão prospectiva
e, por consequência, os gastos exacerbados de dinheiros públicos. Assim será oportuno e pertinente uma reorganização dos espaços com novos gastos, pois as respostas sociais que merecem urgência hoje são as que têm como público-alvo os idosos. Temos uma dívida de 6,1 mil milhões. Isto significa que em cada madeirense e porto-santense, independente da idade, condição social e económica, deve 23.552,12 euros. Acresce ainda as dívidas a autarquias locais, que fazem acrescer à dívida nacional e regional uma tripla austeridade, sem que para isso nenhum de nós tenha sido chamado a opinar. Sendo hoje o Dia das Comunidades Madeirenses, é importante destacar que em Portugal passamos de 32.318 imigrantes em 1960 para 134.624 em 2014. Sabemos, contudo, que a imigração hoje tem outros contornos. As pessoas, além de procurarem melhores condições de vida, melhores salários e emprego adequado à formação, vão também à procura de novas experiências, novos conhecimentos, novas oportunidades. Inclusivamente, a nossa diáspora ganha outras dinâmicas, encontrando-se em países de imigração não tradicionais, tais como os países do Médio Oriente e Ásia, no fundo, países que estão a transformar económica e socialmente, o que comporta desafios à própria região. Encontramos imbuídos num fenómeno complexo, dinâmico e transnacional que nos obriga a ter uma visão mais abrangente. Vivemos num mundo globalizado e interdependente que, por um lado, nos limita, pois passamos a estar regidos por um conjunto de diretivas supranacionais que, por vezes, não atende às especificidades e singularidades locais e, por outro, cria oportunidades de recriação e inovação. Permitam-me sistematizar este discurso dizendo que este dia deve incitar à reflexão, não apenas à reflexão histórica, mas a uma visão prospectiva. O que pretendemos para o futuro da região autónoma da Madeira? Como podemos colaborar na construção desse mesmo futuro? Qual o nosso papel e contributo enquanto cidadãos e, no nosso caso específico, enquanto deputados eleitos, para participar e planificar nesta atividade, nesta ação fundamental que precisa para uma salutar coesão social? A reflexão histórica conduz-nos a um tempo onde o parecer e o construir e o ter sobrepuseram-se ao ser. Sobrepuseram-se aos valores humanistas em que se baseia a própria Constituição da República Portuguesa. Impuseram-se interesses de minoria, entenda-se interesses económicos, sobre a maioria, entenda-se interesses do povo. A visão prospectiva deverá conduzir-nos a uma alteração de paradigma. Os cidadãos são seres sociais e políticos e, nesse sentido, devem ter as mesmas oportunidades de participação, sem receios nem opressões. Urge democratizar a democracia, como refere o professor Boaventura Sousa Santos. E para isso, urge trabalhar na reforma de um sistema político, constituindo-se um sistema político aberto, flexível, plural e onde a participação dos cidadãos não seja condicionada por procedimentos burocráticos paralisantes desta mesma democracia. A política é uma arte nobre. Por isso, deve ser desenvolvida com responsabilidade, transparência, compromisso e respeito para com a população que os elegeu ou nos elegeu. Isto significa que a própria forma de estar dos políticos urge de mudanças. Aqui nesta Casa da Democracia, os deputados eleitos têm de defender os verdadeiros interesses da população e não os interesses económicos, os lobbies dos grandes empresários. O trabalho dos deputados não se pode escutar no plenário. É importante sair deste hemiciclo, contactar com a população para perceber a real execução do programa de governo, perceber quais os problemas e as necessidades da nossa sociedade. Os debates do plenário não podem continuar a nortear questões de índole pessoal. Temos de debater questões de interesse público, questões que visam defender a população e solucionar os problemas do cotidiano. Temos de ser verdadeiros representantes do povo. Da parte do Governo Regional, apela-se a uma adequação do plano de governo às reais necessidades da população. Para tal, necessita de uma mudança de postura, mudança da forma de estar e fazer política. O Governo desempenha funções orientadas para o bem-estar do povo, tem autonomia de execução, mas obrigado à fiscalização da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.
ao contrário do que aqui já aconteceu, não pode ser o Governo a ditar o que deve ser agendado e discutido ou não neste hemiciclo. As matérias consignadas nos projetos de decreto legislativo regional não podem ver a sua discussão e aprovação a depender daquilo que o Governo poderá vir a apresentar ou não relativamente a essas mesmas matérias. E termino com esperança. Esperança de que este dia continue a ser uma realidade na nossa democracia. Esperança de que se concretize uma nova forma de ser e estar na política. Esperança de que os jovens se revejam e queiram fazer parte de um projeto que a todos nos diz respeito. Aqui enfatizo a participação dos jovens, pois eles são o futuro da nossa sociedade. Esperança de que a migração seja uma opção e não uma imposição ou obrigação. Esperança de que dias melhores virão. Dispõe de um minuto. Consciente, já termino, Sr. Presidente, consciente de que espera-nos um árduo trabalho pela frente, fruto dos devaneios do passado e dos condicionalismos do presente, acredito com a garra, a determinação, a coragem e a breveza que caracterizaram os nossos antepassados, todos nós, madeirenses e porto-santenses, iremos ser construtores de um projeto de futuro e com futuro. A todos os madeirenses e porto-santenses, o bem-aja. Muito obrigado. Aqui o discurso para uma intervenção tem a palavra o deputado José Manuel Rodrigues. Paulo Alves, de JPP, falar do empobrecimento da região, também fazer uma espécie de caracterização da situação social e económica da Madeira